4 dicas se você vai fazer aí uma entrevista com gestor. E aí, quando você entende que quem define a vaga é o gestor, você já começa a perceber ali que se o gestor que define a vaga, eu preciso. Dica número 1, focar em resultado, trazer bastante resultado da minha área, do passado, para mostrar para o gestor que eu sou uma pessoa resolutiva. Segundo ponto, segunda dica, eu tenho que trazer minha técnica. Eu vou lá na descrição da vaga, eu vou ver quais são as competências técnicas que eles estão esperando, eu vou trazer histórias que comprovam a minha competência técnica. Terceira dica aqui para vocês, de entrevista com gestor, gente, objetividade. Eu tive uma entrevista, né? Eu acompanhei uma dedicada especialista, já tá com vídeo no YouTube, mas eu não vou expor ela não. Que, nesse processo de mentoria, ela falou, Rick, passei para uma entrevista com o gestor, olha aqui o LinkedIn dele comigo. Aí eu fui olhar o LinkedIn do gestor com ela. Eu falei, o LinkedIn desse gestor me parece que é um cara mais sério, me parece que é um cara mais objetivo. Toma cuidado com a comunicação, tem que ser uma comunicação mais objetiva, mais assertiva. E aí ela ficou nervosa na hora da entrevista, começou a falar mais do que deveria, e o feedback que ela recebeu foi que ela precisava ser mais objetiva. E eu avisei. Mas hoje ela já é dedicada especialista, está trabalhando, então tá tudo bem. Mas é o ponto. Entrevista com o gestor, a gente tem que tentar ao máximo ser mais objetivo. Tentar ali, porque tem gestor que é só, vou fazer aqui a entrevista, depois eu já tenho que ir para outra reunião, depois eu tenho que resolver um problema da minha área, depois eu tenho que fazer outra coisa. Então, se a gente fica se delongando tanto na entrevista com o gestor vai pensar assim, não é uma pessoa que vai resolver meus problemas de uma forma objetiva. Possivelmente uma pessoa que vai me trazer mais problemas do que resolver os meus problemas. Então, foquem nisso. E terceira dica aqui para vocês. Tomem cuidado ali na entrevista com o gestor. Eles podem colocar uma possibilidade, se for um requisito da vaga, se for um ponto ali essencial, por exemplo, do idioma em inglês, você pode passar ali na entrevista, no meio da entrevista, podem te perguntar, eu vi que você colocou no seu currículo que você tem um inglês avançado. A gente pode continuar a entrevista aqui em inglês? E aí, por isso que eu falo, não é para mentir, não é para ser desleal, porque imagina, no meio da entrevista, você tem lá seu inglês básico e chega no meio da entrevista, vai estar lá inglês avançado. E vão botar você para poder falar. Aí já acabou a entrevista. Então, tomem cuidado com isso, tá? Que pode acontecer, de no meio da entrevista, mesmo sem te avisarem, colocarem ali um desafio para você, colocarem algum case para você poder estar fazendo, botarem para falar inglês com você ou no outro idioma da vaga. Então é importante que a gente se prepare para a entrevista com o gestor, tá?